Finalmente, até que enfim, a ficha caiu lá na Globo Lixo. Exatamente. Até agora, eles não estavam acreditando, não estavam levando a sério. O Alan Santos, o Constantino, não estavam levando a sério ninguém, nem o Elon Musk, nem o Laranjão. Exatamente. Não, essas sanções, capaz, não vamos chegar a esse nível. Não vai acontecer. Porém, parece que os ventos estão mudando por lá. Exatamente. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o desespero dessa galera que até dias atrás fazia chacota com o governo americano, fazia chacota com as notícias que vinham dos Estados Unidos prometendo sanções para o Brasil caso a postura não mudasse, principalmente contra o Xandenildo. Exatamente. Parece que agora eles entenderam que o negócio é mais sério do que parecia. Exatamente. Você vai ver também uma militante querendo lacrar para cima do advogado das empresas americanas que estão processando o Xandenelson. Exatamente. Ela vai querer lacrar, ela vai dar uma de Joana sem braço para cima do advogado que tá cansado de ouvir esse tipo de pergunta. O que acontece? Vergonha ao vivo. Por quê? Porque a verdade com os fatos e com a razão, ela é mais forte do que apenas a lacração. Então, uma pergunta mal feita ou feita no tempo e da maneira e no contexto errado, com uma verdade correta, com o fato e com a razão, é desmoralizante. E a nossa amiga teve que engolir em seco a resposta verdadeira, factual e oportuna do advogado das empresas. Assista e comente e medite e reflita você mesmo. Doutor Deluca, Letícia Casado tem uma pergunta para o senhor. Doutora, duas coisas. É que primeiro eu fiquei um pouco confusa com essa sua timeline agora. O senhor estava falando que a Rumble não tem representação no Brasil, então ela não poderia cumprir as ordens do ministro Moraes de suspender conta. Mas no Brasil, para a empresa atuar, ela precisa ter uma representação aqui. Ela precisa ter uma pessoa e precisa ter um CNPJ e um CPF que vão responder pela Justiça brasileira e a legislação brasileira. Se não tem, ela não pode atuar. Eu fiquei com essa dúvida, primeiro de tudo. E segundo, o senhor estava falando agora da relação do discurso do J.D. Vance. Ele fala muito realmente sobre liberdade de expressão. O que acontece que o processo do ex-presidente Bolsonaro no Supremo, ele não é sobre liberdade de expressão e também não foi o Supremo que impediu, que tornou o Jair Bolsonaro inelegível, foi o TSE. E no Supremo é sobre tentativa de golpe de Estado. Então, eu só fiquei um pouco confusa porque são muitos elementos, só que eles não casam com nem com o que a legislação brasileira obriga, que é ter uma pessoa para responder pela empresa, e nem sobre a impossibilidade do Jair Bolsonaro de se candidatar. Então, eu só queria que o senhor esclarecesse isso um pouco, porque não ficou meio confuso. Com certeza, será um prazer, Raquel. Deixa eu te explicar. Primeiro, vamos com a segunda pergunta, que acho mais simples. Lógico, não foi o STF que tornou inelegível ao Jair Bolsonaro, né? Foi o TSE. Quem que presidia o TSE? Quem assinou a decisão de desqualificar o Jair Bolsonaro? Mas deixa eu pensar. Alexandre de Moraes. Que acontece que era o ministro presidindo o TSE, que é a mesma pessoa que está julgando ao ex-presidente, que é a mesma pessoa que se considera a vítima do ex-presidente, né? Então, é aquele de... Pelo menos eu posso achar outro ator, né, para jogar o papel, para dar um pouco de variedade. Então, é muito suspeito que sempre é a mesma pessoa. A segunda pergunta, desculpa, a primeira pergunta que você fez é muito boa e é um assunto complexo. Mas deixa eu tentar responder do jeito mais claro possível, para ver se faz sentido para você. O que você descreveu é absolutamente a lei brasileira. Mas essa é a lei brasileira para aquelas empresas de fora que gostariam de fazer negócios no Brasil, certo? E isso foi de sempre, né? Esse é o estatuto, é a lei mesma. Não estamos falando de interpretações judiciais. Ninguém está questionando isso. É a lei. Cada um faz a lei que quer no país dela. Agora, é muito importante que a população entenda que essa lei nunca fala, não tem nenhuma lei no Brasil que fale,
Se você é uma empresa de fora e seu conteúdo acontece que aparece nas redes brasileiras, ou você tem algum usuário do Brasil, então você precisa criar uma subsidiária, pegar um CNPJ e ter um representante legal para se submeter na jurisdição do Brasil. Mesmo que você nunca escolheu fazer negócios com o Brasil, você não tem nenhum interesse em fazer negócio no Brasil e você não tem comercializado absolutamente nada no Brasil, né? Isso é crítico, essa distinção, porque essa expansão do que é a lei vem pelo ativismo judicial. Essa não é a lei escrita, isso não está no Código Civil, isso é uma invenção, né? E o que é crítico também é que esse requisito hoje só existe em países que não são democráticos. Isso está na China, Coreia do Norte, Rússia. E a única país, não país, mas União, é a União Europeia, que tem algo mais ou menos semelhante, que é para proteção de dados, mas nunca para censura. Que é, mesmo você não tem absolutamente nada na Europa, se você é uma empresa gigante e você tem muitos usuários, certa quantidade de usuários na Europa, então você precisa ter um representante legal na Europa para receber questionamentos sobre proteção de dados. Só. O que não tem você precisa ter um representante na Europa, na União Europeia, para os juízes da União Europeia poderem entregar ordens de censura. O Brasil está num momento crucial, a verdade, porque o Brasil é a primeira grande democracia que está entrando nesse caminho tenebroso de falar: ou você é empresa de fora que não tem laços comerciais com o Brasil, não tem atividade aqui, se submete a nossas leis obrigatoriamente para que seu conteúdo possa existir aqui, ou a gente te bloqueia, né? Então, imagina você ter uma plataforma que começou como uma startup em São Francisco e é uma plataforma de vídeos de cachorros. Tem 2 funcionários e trabalha de uma garagem de sua casa em São Francisco. Ok, você está me falando que essa empresa, se o conteúdo dos cachorros, dos vídeos dos cachorros está disponível no Brasil, essa empresa que tem 2 funcionários no planeta Terra precisa montar uma subsidiária no Brasil, fazer um CNPJ, contratar um representante legal e ficar à disposição da justiça brasileira caso algum vídeo de cachorro... A confusão da cabecinha dela foi tirada. A essas horas, ela não tem mais aquela confusão na sua mente, mas provavelmente ela está totalmente desorientada. É aconselhável que alguém acompanhe essa moça pelos corredores da empresa, senão ela pode ter, quem sabe, um desmaio, né? Depois dessa resposta. E agora nós vamos para o próximo vídeo, aonde ela, aquela repórter militante lá da Globulixo, exatamente, aquela que falou que ela não entendia por que os mísseis do Irã não matavam mais gentes em Israel, mais pessoas. Aquela que ela estava indignada porque ela não entendia por que os mísseis do Irã não matavam mais pessoas em Israel. Essa mesma. Ela teve a sua palavra e ela está totalmente desequilibrada. Ela viu que o negócio tá feio. Ela viu que o Pichuleco, além de colocar o Brasil no buraco, não tem capacidade para tirar. Então, quem apareceu na cena agora? O Alckmin, exatamente. E ela está levantando as 2 mãos para o céu e agradecendo a Deus pela chegada do Alckmin. E agora, todo o futuro do Brasil está nas mãos do Alckmin. É o que ela acredita. Ela disse: ai, chegou, ainda bem, nesse momento chegou o Alckmin. Só que o Pichuleco é inteligente. Ele sabe que ele colocou o Brasil num beco sem saída, porque ele é orgulhoso bastante para não voltar atrás. E ele sabe que se ele não voltar atrás, as consequências vão ser grandes para o Brasil. Mas ele não quer estar na frente das lentes quando isso acontecer. Por isso, ele mandou o seu capacho para resolver esse problema. E lá está ele, muito humildemente, gritando: Lula! 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 Viva Lula! E aí vai resolver o problema? Vai? Na minha opinião, não vai resolver. Na minha opinião, a única coisa que resolve esse problema é aderir ao pedido do Laranjão. Caso contrário, não vai ter nada que amenize a nossa situação. Nem o ladrão e nem o picolé de chuchu. O problema, no final da história, é que quem vai ficar com a culpa de tudo isso é o picolé de chuchu. E o outro vai dizer, como sempre,
eu não sei de nada, eu não vi, tô por fora desse assunto, não perguntem para mim, perguntem para o picolé de chuchu. Assista o vídeo da nossa amiga Desequilibrada e comente você mesmo. Pois é, Marcelo, é a coisa de que houve muita sintonia entre os representantes do setor privado, a posição do governo. Aí a gente tem que lembrar que o Geraldo Alckmin, nesse caso, é o homem certo, na hora certa e com o perfil certinho para uma negociação complexa como essa. Então, o Alckmin, além de ter essa personalidade negociadora, né, de ter mais diálogo, ele foi governador de São Paulo 3 vezes, ele conhece bem o setor privado, as necessidades do setor privado, as justas reivindicações do setor privado de São Paulo, que afinal das contas é o maior do país e, portanto, o mais atingido, ameaçado por esse tarifaço do Trump. Então, por aí já começou bem. O ambiente já era favorável. A soberania nacional estava pairando, mas o interesse direto também. E você viu que houve coincidência de posições, por exemplo, em não adiar. Alguns setores pensaram em adiar, mas todos concordaram que não. A posição do Alckmin prevaleceu de que não, vamos até o dia 1º e negociar até lá sem protelar uma solução. Essa foi uma coincidência de posições. A segunda questão que eu acho muito importante essa lei da reciprocidade é um trunfo, uma carta na manga, mas não é para ser usada agora, né? Não é assim, opa, vamos partir para a reciprocidade, porque os Estados Unidos são os Estados Unidos, né? E o Brasil não tem condições de competir em pé de igualdade nessa história. Impõe 50 daqui, a gente impõe 50 de lá, não funciona. A terceira questão, que eu acho muito importante, é essa. O que o governo está fazendo? O governo Lula está ampliando uma união para tratar dessa questão, para tentar chamar o Trump à razão. Então, o governo vai buscar, primeiro, unir todos os ministérios, uniu os poderes. Vocês viram que, no primeiro momento, a Câmara já louvou pro Trump, etc. Recuou, tá quietinha, e os setores privados. E agora é a hora de ampliar a negociação com os outros setores que são muito prejudicados e estão muito ameaçados, que são os setores privados e compradores, importadores dessas matérias-primas e desses produtos brasileiros. O Itamaraty está com uma atuação muito limitada. Por quê? O Donald Trump, por exemplo, acaba de demitir mais de 1.000 funcionários do Departamento de Estado, que é o Itamaraty de lá. Então, a negociação governo a governo tá difícil, até porque os funcionários que ficaram não dão uma palavra, um passo, sem vir a determinação do Donald Trump. Se não vier lá de cima, todo mundo tá parado. Mas também, além do nosso setor privado, que está em contato direto com os seus compradores nos Estados Unidos, também a diplomacia brasileira está em contato com entidades americanas, com setores fortes importadores de produtos brasileiros e também com o Congresso. E, enfim, é uma união de forças, mas todos eles sabendo que o grande problema é a personalidade e a imprevisibilidade do Donald Trump. Então está aí, né? O equilíbrio se foi e a gente vê que a paz não está nos corredores da Globo Lixo. Mas, se você gostou desse vídeo, continue aqui que a gente vai estar fazendo mais vídeos nesse formato para você. Eu sou o Piá Vividência e esse é o Meia Palavra do Piá. Bora pra frente e até o próximo vídeo.